Parte 8 do livro Tudo ou Nada, de Roberto Chinachique. O escritor Christopher Vogler detalhou a jornada do herói descrita por Campbell em 12 passos. A seguir, você acompanhará uma breve descrição adaptada de cada um desses passos. Vamos utilizar pequenas histórias como exemplo. O interessante é que você tente, a partir dos exemplos apresentados, prestar atenção em sua própria vida. Possivelmente, perceberá que já percorreu esses passos algumas vezes em uma de suas jornadas de tudo ou nada, e, provavelmente, vai poder se guiar por eles. Por eles nas que ainda virão. Passo 1. O mundo comum. É o momento em que você está vivendo em seu mundinho, tranquilo e frágil. É o seu cotidiano conhecido, sem surpresas ou desafios. Por exemplo, uma mulher está bastante contente com sua vida. Tem um bom emprego, ama o namorado e se dá muito bem com ele. Sua saúde está perfeita. Os pais e irmãos seguem a vida sem grandes percalços. Aparentemente, não há nenhum grande desafio a enfrentar a curto prazo. Passo 2. O chamado à aventura. O chamado à aventura acontece quando algo em seu caminho surge e o motiva a sair da situação de conforto na qual se encontra. É quando acontece uma surpresa que o coloca em frente a um desafio. Às vezes é uma doença que o impulsiona a lidar com uma série de tratamentos e limitações que antes não existiam. Em outros casos, uma necessidade de mudar de emprego, de cidade, de país, ou uma oportunidade para abrir um negócio, conhecer outras pessoas, fazer uma pós-graduação. É como se, por detrás de uma perda ou de uma conquista, a vida lhe oferecesse uma chance para você se colocar diante de novos desafios. O avô de minha esposa era um italiano super pacato. Depois de uma infância difícil, conseguiu construir uma vida confortável e estável. Quando já tinha seu próprio negócio e podia cuidar da família com mais tranquilidade, trabalhando com dedicação e amor, estourou uma das grandes guerras que assolaram a Itália. E lá foi ele servir no exército do país, depois de ser convocado. Conclusão: ele acabou participando de 3 guerras que envolveram a Itália e, mesmo batalhando no corpo a corpo, pasme, sobreviveu a todas elas. Certamente, um dos maiores troféus de sua jornada foi sobreviver e poder voltar a conviver com a esposa e a filha. Voltando ao exemplo apresentado no item 1, imagine que aquela mulher sem desafios a enfrentar a curto prazo tivesse engravidado, embora não o desejasse. Essa gravidez representa um grande chamado à aventura, pois ela não pensava em ter de lidar com o filho, agora, em se casar, em reorganizar seu orçamento e todo o seu dia a dia. Suas preocupações se restringiam ao seu próprio mundo. Não existia alguém cuja vida dependesse dela. Passo 3. A recusa do chamado. Como bem observa Campbell, geralmente os heróis, que em potencial somos todos nós, recusam chamadas em um primeiro momento. Preferimos permanecer em nosso confortável lugar a ter de desbravar novos mundos. Preferimos acreditar que o mundo é quadrado, a arriscar descobrir terras paradisíacas além do horizonte. No fundo, não acreditamos em nossa capacidade de enfrentar esse desafio. Essa recusa aos chamados da vida faz parte do nosso processo de desenvolvimento. Mas enquanto continuarmos negando seguir adiante, não seremos capazes de nos desenvolver.
Pensando no exemplo da mulher que for grávida, podemos pensar que ela vai recusar a gravidez? Talvez. Pode ser que ela pense em maneiras de não lidar com aquela situação agora. Se não houver restrições morais, possivelmente pensará em aborto. Ainda que não admita essa hipótese, passará por sua cabeça a ideia de que a gravidez poderá não dar certo. Inconscientemente, ela começa a torcer para que aquela situação não prossiga e evitará, pelo menos em um primeiro momento, pensar nas consequências do chamado. E você, lembra-se de quantas vezes tentou recusar um chamado à aventura? Passo 4. O encontro com o mentor. No momento em que você está prestes a desistir, a negar o chamado, aparece um conselheiro que o inspira e motiva a seguir a jornada. Normalmente, quem exerce esse papel é o mentor, uma pessoa mais experiente que já enfrentou muitas jornadas. A função do mentor é nos ajudar a encarar o desconhecido, para que possamos seguir nossa estrada. Na maioria das vezes, quem exerce esse papel é o pai, a mãe, um irmão, um amigo, um professor, um chefe, um companheiro. Tente se lembrar agora de quem, um dia, já ajudou você a seguir adiante. Essas pessoas são como anjos que surgem em nosso caminho e nos fazem repensar nossa decisão de recusar os chamados da vida. Então, mesmo não sabendo o que encontraremos nos próximos capítulos, topamos o desafio. Vamos pensar na mulher que está grávida. Em meio à sua angústia, ela dá a notícia ao namorado. Ele também pode aceitar o chamado ou não. Pode ficar empolgado com a ideia de ter um filho e decidir apoiá-la no que for preciso. Ou então ficará assustado e decidir desaparecer. Nesse caso, pode ser que a mãe dela a apoie. Outra possibilidade é o namorado abandoná-la e a família criticá-la. Então, um tio poderá aparecer e dar a maior força a ela. Enfim, o fato é que o apoio que recebemos nos faz continuar nossa jornada. E você? Quantas vezes já aceitou um chamado à aventura? Passo 5. A travessia do primeiro limiar. Nessa etapa, abandonamos o mundo que conhecíamos e entramos em um ambiente desconhecido, muitas vezes aparentemente hostil. Lembro-me da história de minha mãe. Filha de colonos, ela nasceu no interior do Paraná e conviveu com a dura realidade da pobreza na fazenda. Esse era seu mundo comum. Cansada daquela vida e decidida a construir um futuro diferente, ela relutou muito até decidir partir para Santos em busca de trabalho. Sozinha e sem dinheiro, foi ser doméstica em casa de família. Ou seja, minha mãe atravessou o primeiro limiar e começou sua jornada de heroína ao abandonar seu mundo conhecido e buscar um outro mundo. Não é difícil imaginar a travessia do primeiro limiar no caso da mulher grávida da nossa história. Bem, logo que seu corpo começar a se transformar, ela perceberá que a jornada não vai ser tão fácil assim. Terá de superar os famosos enjoos, terá de trabalhar, embora muitas vezes esteja se sentindo mal. Passo 6. A aventura de verdade. Muitos desafios, encontros com aliados e adversários. É aqui que se inicia a aventura propriamente dita. É quando você vai enfrentar testes para verificar se está mesmo qualificado, se é digno de vencer. Haverá ataques de adversários que querem impedi-lo de cumprir a sua jornada, mas também a ajuda de muitos aliados que buscam o seu bem, ou, estando em suas próprias jornadas, cruzam seu caminho.
Nessa etapa, suas habilidades, seus valores e sua força de vontade serão testados. A mulher grávida terá de encarar seus medos, enfrentar os percalços que uma gestação pode ter e batalhar a fim de conseguir os meios para cuidar de si própria e da criança que vai nascer. Enfrentar os fantasmas que vão passar pela cabeça e dizem que ela não conseguirá criar o filho sozinha, que uma criança sem pai terá muitos problemas. Enfim, ela realmente precisará desenvolver suas habilidades e agir empregando toda a energia possível.